Olá. Ah, só chamar a Lívia. Tá me ouvindo bem? Show. Vamos ver. Fala, Babi! Como é que tá minha cara? Tá linda. Oi, Aninha! Fala aí, Aninha. Tá aí. Poxa, não dá nem pra ver que a gente tá vestido igual, né? É, tem que ficar assim, ó. Márcio Potton, caramba, Márcio, quanto tempo, hein? Ih, massa, É, foda, eu lembro. Rafael Ilha, Francelinho. Marcelino. Aí, meu garoto. Galera chegando aí. Tá na mais Marcão! pouquinho. Aí, Marcão, tamo junto, meu brother. Melhor head coach que existe de CrossFit, meu irmão, nesse país. Tá no nosso curso de cross trainer agora. Ah, Marcão é top. Ah, ele tá dando um módulo, né? O Ai, melhor. que legal. Muito bom. Oi. Vamos lá. Até eu queria estar aí Segunda-feira. para assistir essa aula. Eu também. Segunda-feira é o dia da preguiça. Ô, Valnei, podemos? Adri, Ô, Adri, Dando eco lá, Dudu. Tá tá dando dando eco? o meu eco aí. Ah, então É. vou baixar mais o volume, peraí. Vê, É, tava alto. vê agora. Ficou melhor, né? Ué, mas eu já tinha Sim. baixado. Engraçado, né? Vocês estão me ouvindo? E aí, Val? Bárbara, Tá melhor, Valnei? Ju, Jonas. Melhorou? Ah, Aí. melhorou, Aninha. Isso, Beleza? show. Bárbara Silva. Bárbara, E vai fazer Bárbara. uma live comigo. Bárbara, o terror dos novinhos. É. Vai, Rodrigo. Só quem conhece Bárbara há muito tempo sabe. sou um eterno Show. aprendiz, eterno Tamo junto, Marcão. Deixa eu aumentar Oi, aqui. Nath. Aí, ó. Então vamos lá. Pessoal, nós fizemos a primeira live sábado e o nosso teacher de comunicação colocou lá no YouTube pra gente, tá no nosso YouTube, no nosso Facebook também a live de sábado, tá? Não ri não, é o Valnei Faria, uma das maiores referências de comunicação do Brasil, trabalha na FGV, IBMEC, Incompany também, ainda, aí é da Fitness Coach também. Metida, metida. Gente, deixa eu só tirar meu gato aqui que eu tô em casa, né? Peraí, ó, passou. Gente, vocês sabem que eu ministro aula sobre Oi, Ed, tudo bom? Maslow, né? E eu dei uma estudada essa semana, porque eu faço muito Maslow em referência à educação física, né? Como o cara chega pra gente. E hoje, na verdade, essa pessoa não chega pra gente, né? Essa pessoa tá em casa
E aí me fez refletir muito sobre como essa pessoa está na pirâmide de Maslow, né? Porque a gente, se você botar no público geral, a pirâmide de Maslow ela é uma hierarquia e tem 5 itens, que é fisiologia, que é a base da pirâmide, e aí a fisiologia é o se alimentar, beber, comer, tal. E o que aconteceu hoje, muita gente está na fisiologia, né? Porque ela ela está com dificuldade financeira, está buscando. Dá um ajuste aí, Lívia, que eu estou me escutando. Aí o Nelson. Aí, aí muita gente tá nessa base da pirâmide, né? E aí você vai subir na hierarquia, você vai para segurança. A pessoa tá. Tem gente que ficou desempregada, infelizmente. Muitos profissionais como que eu conheço aqui do Rio de Janeiro foram dispensados. Alguns não conseguiram manter personagens, outros conseguiram manter, outros já se ajustaram, então estão na segurança. E aí você vai subir na hierarquia, tem gente que tem o social tá abalado porque não sai de casa, tem gente que mora sozinha, a autoestima, muita gente engordou, muita gente perdeu massa muscular porque o treino sem, a gente fala isso há anos, né? Sem peso é muito diferente. E a autorrealização, né? Porque pirâmide, e a pessoa hoje não se vê nisso, ela se vê meio perdida. Muitos profissionais, como nossos amigos aí, tem muito profissional perdido. A gente tem feito um trabalho intenso dentro das redes sociais para ajustar isso. Por que eu tô falando isso, Du? Porque isso está totalmente interligado à intensidade de treino. Eu dei uma pesquisada, eu fiquei 2 semanas pesquisando aí o que todo mundo estava falando na quarentena. E tem os meus alunos de treino, né? E foi assim, eu sabia que as pessoas estariam mais fracas, mas quando eu vi realmente que eu estou dando aula online, cara, as pessoas estão muito fracas. E aí você fazer um planejamento de treino é importantíssimo, porque por mais que todas as aulas que eu planejo, eu modifico as aulas durante o treino online. E eu queria que vocês falassem sobre isso e depois usassem um caso de vocês, que eu vi que vocês ficaram um tempo sem peso, né? Vocês ficaram muito ali na calistenia e depois vocês conseguiram aí um presentão, né? Fala aí. Quer falar, Duda? Primeiro? Na verdade, esse presentão foi investimento mesmo. Mas chegou, né? Não tem nada Sim, chegando aqui. verdade. Verdade, Aninha. Agora, eu acho importante a pessoa se mexer por uma questão de saúde mesmo, né? Porque eu acho que agora nessa quarentena a gente não tem que pensar em realmente ter resultado nenhum. Eu acho que o resultado é consequência. Eu acho que o mais importante é a pessoa manter a mente sã, né? E eu acho que a pessoa acordar, pelo simples fato dela acordar, trocar de roupa, né? Colocar uma roupa, ter um objetivo, tirar o pijama, né? Ter um objetivo de fazer um treino, pensando no bem-estar mental, é fundamental para manter a cabeça boa com tudo isso que está acontecendo. Eu acho que até é uma forma da pessoa ter uma válvula de escape. E por essas questões mais psicológicas mesmo, né? Muita gente que não fazia atividade está fazendo, né, também. Eu acho que teve muita gente que Sim, começou a fazer atividade até pelo impulso da onda de ter ficado em casa, nunca ter, talvez, estado tanto tempo disponível para isso. Mas, a meu ver, eu acho que eu estava conversando isso com a Lívia outro dia, que eu particularmente sou totalmente contra essas coisas de batida de meta, os caras oferecerem aula. Eu acho que o profissional de educação física, alguns se comportaram bem, outros não tão bem.
Eu estou falando isso com uma média geral. Muita gente prescrevendo treinamento de alta intensidade para pessoas que nunca viu, meu irmão. É verdade. Né? Pessoas que foram... Tipo assim, você não conhece... É difícil você prescrever um treinamento e acertar até na planificação, na periodização, de uma pessoa que você já conhece bem. Tu imagina uma pessoa que você não conhece. Eu acho que as pessoas se excederem algumas, ultrapassaram esse limiar, que aconteceu muito em relação a isso. Eu acho que eu não vejo um médico prescrevendo receita de graça. Eu não vejo nenhum profissional prescrevendo nada de graça. E é exatamente onde que eu tenho o ponto de interrogação. Por que o professor de educação física é o único que se banaliza? Porque ele acha que talvez não seja importante, não seja relevante aquilo que ele faz. Ele dá de graça a única coisa que ele pode vender, que é um estudo dele, a informação que ele teve, a formação pessoal dele, entendeu? Perfeito. Então, E aquilo também que a Aninha falou no início, você fazer uma live em você dando treino, você oferecendo tudo que, né, tudo que você estudou, mas você não está pensando em como aquelas pessoas que estão assistindo ali, como aquelas pessoas estão. Porque eu acho que a atividade física é o de menos também nessa hora. O mais importante é você saber como que seu aluno está. Outra, essa coisa de prescrever treinamento online, eu vejo mais ou menos assim. Se você talvez conheça muito bem seu aluno, já trabalha com ele, já sabe quais são as carências, você ajustar, orientar de forma online com uma acessibilidade boa, Claro. onde você tem a possibilidade de orientá-lo, nem que seja à distância, mas com a imagem, com o áudio, com a perspectiva de ele entender aquilo que você está fazendo, porque você já passou aquele exercício, eu acho tranquilo. Não, eu acho que não ele tem... Conhece, né, ele conhece a pessoa. né? Mas você sabe o que a pessoa vive. Eu vejo muita gente copiando, inclusive até o Abdala, né? Foi. O Abdala citou lá que ele ficou vivo o tempo suficiente para ver professor de educação física imitar blogueiro. Cara, mas Só que o blogueiro, ele tá vendendo, assim, vendendo muitas coisas, assim, às vezes que ele ganha. Pode ser até coisas que ele acredita, né? Que tem resultado. Mas o professor de educação física está dando, né? Dando um conhecimento que, meu amigo, que não é legal ser feito dessa forma. Desculpa, mas blogueiro para mim não é porra nenhuma no mérito científico da palavra. Não é nada. O blogueiro não estudou para fazer o que está fazendo. Um blogueiro ele vive de mídia. Uma coisa é você fazer um treino, teu treino pessoal, você vai lá e postar. Você postar para um registro pessoal teu. E que as pessoas veem que aquilo que você fala, explica, você demonstra. Uma coisa é você ter um conhecimento de causa, fazer alguma coisa característica daquela filosofia a qual você trabalha. E você faz também. Entendeu? Você está fazendo aquilo que tu faz. Não, você está fazendo aquilo que você fala. E outra, aí você vai... É do mérito daquela pessoa que o cara vai no cardiologista e aí ou um pneumologista e você conversa com o médico fuma. Entendeu? Então, você fazer, gravar e compartilhar isso numa rede social, para mim é uma coisa. Eu faço isso, Lívia faz isso, muitos amigos meus fazem isso. Mas isso é uma forma de mostrar qual é a nossa filosofia. Nossa filosofia é essa. E voltando ao assunto em relação àquela questão de... E para fechar, eu acho que tudo depende da sua intenção. Qual a sua intenção com aquilo ali? É o que o Dudu está falando. A intenção dele é fazer um registro pessoal. Agora, qual é a sua intenção? Mostrar que você é muito bom? Mostrar que você tem muitos seguidores? Mostrar que você sabe? Então, assim, eu acho que
é hora de avaliar a intenção que se faz as coisas na internet, principalmente o profissional da educação física, que quando ele bota um treino lá de graça, né, que não se, depend, que seja uma intenção ruim, né, porque eu acho que pode sim fazer uma live e tal, explicar. Eu acho que é possível. Agora, você se manter fixo, passando treino, eu acho que você desmerece toda a sua profissão e todos os profissionais que estão por trás daquilo ali. Cara, né, que trabalham sério. E outra coisa, e galera. que sabe que treino não é só o treino, são as pessoas que vão fazer o treino. E outra coisa, né? Como eu já escutei um ditado que dizia o seguinte: se você realmente é bom em alguma coisa, cobre por isso. Cobre o valor justo. Seja sincero, não só com aquilo que você faz, mas com aquilo que você representa. Entendeu? Então, quando a gente fala sobre o negócio de intensidade de treino, é o seguinte: a gente treina, acho que de forma continuada aí há 8, 9 anos. Né? E desde que eu voltei para o levantamento, para voltar a treinar, e Lívia começou a treinar, a gente nunca passou um período onde a gente tivesse tanto tempo sem treinar levantamento. Mês, né? A gente passou 21 dias sem treinar levantamento. Então, quando o nosso equipamento chegou, que a gente tinha comprado antes da pandemia, na verdade, a gente não imaginou na época que comprou que ia ter a pandemia. Então, a pandemia ocorreu, 21 dias depois, chegou o nosso equipamento. Cara, o primeiro movimento que a gente fez com a barra, só com a barra, foi difícil. E levar em consideração que a gente já treina de forma continuada há 9 anos, 10 anos. Então, a maior dica que eu posso dar para quem hoje está tendo que prescrever um treinamento a uma pessoa na distância é, primeiro, cara, cuidado. Ela não é mais a mesma pessoa. Essa questão da pandemia vai ser a mesma, nem vai né? ser depois. Nem vai ser. Essa questão da pandemia a pessoa está em casa, mas ela não está descansando. A pessoa está dormindo mais, mas ela não está se recuperando. Porque, como a Ana disse bem no início aí, as pessoas estão naquela base fisiológica. A pessoa não sabe se vai comer, se o dinheiro vai dar para completar um mês, se ela está conseguindo pagar o aluguel, se ela está pagando a luz, se ela vai conseguir pagar uma TV a cabo para o filho dela ficar mais tranquilo. Então, ela está tensa com vários efeitos, inclusive em se contaminar. Inclusive, tem alguém que talvez já esteja doente, alguém que já morreu. Então, a cabeça da pessoa está trabalhando de forma muito intensa. Então, está produzindo cortisol, o que está depredando o imunológico dela. A atividade ela pode servir, sim, para fortalecer o sistema autoimune. Mas se ela já está com a curva catabólica muito depreciada, esses fatores a qual a gente está falando da atividade que pode beneficiar, pode não beneficiar tão bem. Porque ela pode depredar mais no organismo. Então, a recomendação mais básica que a pessoa pode ter é o quê? Cara, se mexa sim, treine sim, mas treine tranquilo, para dar condições de você ter um retorno saudável, para você ter condições de você continuar suas atividades sem ser um peso a mais. Porque a pessoa, às vezes, está nesse período, ela está com medo que vai engordar, que vai ficar obesa, que vai ter problema de saúde. E aí, cara, se agrava em muito o problema. Porque se você já se cobra em fatores naturais, imagina dentro de uma situação a qual a gente está. Entendeu? Perfeito. E aí eu fico vendo a galera propor às pessoas fazer meta de alta intensidade. Meu Deus, cara, o pessoal é maluco. Se uma das coisas que eu mais critico e falo isso diretamente com os coaches de CrossFit, primeira coisa que você deve aprender é o quê? Se você sabe primeiros socorros. Se você não sabe, tem que aprender. E se você sabe primeiros socorros, você vai preconizar um treinamento que tem uma alta intensidade. Então, a pessoa vai ter uma alta intensidade, ela tem um risco cardíaco, um risco de se lesionar, de luxar uma articulação, de ter uma fratura. Se você já sabe primeiros socorros e vai prescrever isso,
possivelmente você vai poder atender ela. Isso pessoalmente, né? Ali, no atendimento direto. Agora, tu imagina prescrever uma coisa de alta intensidade na distância. Se a pessoa passar mal, quem é que vai socorrer ela, cara? Ela vai ter que te pedir o SOS sei lá, pelo WhatsApp, É, entendeu? Então não existe, cara. Você vai passar a perfeito. pessoa vai infartar, vai ter um mal súbito, até uma hipoglicemia, que é uma besteira. A pessoa vai desmaiar, vai cair, vai bater a cabeça no chão. E aí, meu irmão? A verdade é E, que, e a verdade é que catabolizar, né, bebê? o pessoal ainda não foi abolido, banido, né? O teu relacionamento com o teu aluno ainda é o mais importante do que o próprio treino em si. Aham. Então não é hora de fazer treino para a morte, não sei quantos mil, fazer desafio, impossíveis. Vamos ver A cabeça da galera e de todo mundo não tá para isso agora Vamos nesse fazer momento. um unwrap, o máximo de repetições possíveis dentro de um tempo. Meu amigo, esquece esse tipo de treino nesse período. Se você conseguir preservar, tipo, 50%, 60% da tua força, tá excelente. Só para vocês treinar, eu faço treino, um arranco força, por exemplo. Fazia com 80 quilos, 85 na série. Agora eu fui fazer com 40 quilos, meu amigo. Quase que me atrapalho. Para você ter ideia que é uma perda significativa, cara. Para eu voltar a me mexer foi muito difícil. E isso porque eu já dou aula de levantamento, já sou treinador há um tempo. Não sou um cara inexperiente no peso, mas houve outros processos no decorrer disso, né? Ivaldão, Lu, tamo junto. Obrigada, pessoal que está elogiando aí, tá? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que sempre transmitir, blogueiro não é ciência, é achismo. E achismo, para mim, é doença. Se você vai passar, prescrever, montar uma planilha de treino, nunca cursou educação física, desculpa a expressão, mas está fazendo merda. É verdade. Entendeu? E aos profissionais da área de educação física, que estão prescrevendo treino para uma pessoa que não conhece, cara, vamos usar o bom senso. Tá certo? Vamos usar o bom senso. Você vive disso. É o seu peixe. Então, se você é pescador e dá o peixe de graça, meu amigo, tu está na profissão errada. Talvez, Ani, eu acho que não seria a hora de começar um treinamento em grupo sem você conhecer aqueles alunos ali. A não ser que Perfeito. você esteja dando continuidade a um trabalho. Tipo, Dudu tem o coxa de égua. Ele já conhece todas aquelas meninas ali. Então ele continua, ele mantém o trabalho para elas, mas sempre perguntando como que elas estão, pedindo um retorno do treino, entendeu? Então eles têm um grupo que elas periodicamente mandam para ele como que elas se sentiram, como que elas estão, entendeu? Tem uma pessoa também que administra o grupo para saber como que as meninas estão, como que elas estão fazendo o treino. Então, acho que você começar uma turma é complicado, a não ser que realmente, né, seja por uma questão financeira e aí surge uma oportunidade, mas eu acho importante ter, talvez, todo mundo ali no mesmo treino, na mesma intensidade, ou então seja bem iniciante, um grupo bem específico, né? Perfeito. E você tendo o contato periódico de ver aquelas pessoas, de ter feito uma avaliação visual, né? Com antecedência, você saber o histórico de cada um daquela turma ali. Então, se você conhecer, eu acredito que não tenha problema. Né? E outra coisa, né, cara? Cara, eu vejo tanta gente, meu amigo, que prescrevendo treino, e isso não estou dizendo nem do profissional de educação física, tanta gente prescrevendo. Cara, atleta, não sei de quê, mas ele diz que é atleta de crossfit. Mas vamos lá. O cara é atleta de crossfit, passa treino. Vamos fazer esse exercício hoje. Meu amigo, banalizou. Então, cara, vamos voltar aí pela linha da coerência.
O Ivaldo entendeu? está falando que os atletas de alta performance estão preocupados em manter. Mas, assim, manter a performance para que competição? Não Se tem tudo foi nada, né? cancelado. É, É, Então, até um atleta de alta performance tem que ter esse, esse termômetro de que não está na hora disso. Não está na hora não. de ser alta performance. Está na hora só de manter a performance. se o Não, cara porque conseguir manter quando tiver. 50%, se ele Tá conseguir bom, né? manter 50% da capacidade física dele, eu acho que ele já vai estar bem para fazer um novo trabalho de base, que a gente sabe que o trabalho de base é fundamental, para depois fazer um preparatório 1, fazer o preparatório 2 e entrar na performance propriamente dita. É. Exatamente. Para vocês terem ideia, todos os campeonatos, não é só a Olimpíada foi cancelada, né? Foi para 2021. Que na história da Olimpíada isso nunca aconteceu. E a Então, situação do Ivaldo também é meio complicada também, né? é, Porque de repente a gente retorna antes dele, porque eles precisam do contato físico. é. Então é o que a gente estava falando aqui antes, né? A gente estava fofocando no telefone. Deixa eu pontuar algumas coisas aqui que eu vi. Deixa. O Claro. Valnei pontuou duas coisas. Uma que ele tem uma rotina diária, por exemplo, ele se arruma para lives, se arruma todo, né? Que tem gente que se arruma da cintura para cima, né? Então ele faz uma rotina. A rotina é muito bom mesmo. A pessoa seguir tentar informar o seu aluno que ele ter uma rotina é muito bom, mas tem que entender o tempo dele. Às vezes ele não quer treinar naquele dia, é, às vezes ele dormiu mal, muita gente está tendo insônia, muita gente está dormindo demais. Por exemplo, por exemplo, particularmente, eu sempre dormi tarde, e aí eu tô dormindo mais tarde ainda. Então, o que que eu tô fazendo? Tô diminuindo o meu horário, né? Eu tenho que acordar mais cedo, eu me forço a acordar mais cedo para eu não dormir tão tarde, né? Porque eu produzo muito mais à noite. O José falou uma coisa também que tem muito a ver com o que você está falando aí, que você falou do treino de base. A minha ressalva em relação ao treino de base eu acho que tem que ser treino mesmo focado, mas eu não acredito muito na linha assim de focar em mobilidade e estabilidade nesse momento sem você estar perto. Eu tenho escutado alguns tipos de lesões em algumas aulas específicas em mobilidade nesse momento, porque você não está lá, a pessoa está fazendo por vídeo, a consciência corporal conta muito, mas é muito pertinente o que o José falou. O Rodrigo Coelho falou do trabalho de corpo e mente, é fundamental, Rodrigo, e falou da respiração também. Aí é só uma ressalva, assim, não exijam muito algumas pessoas estão querendo focar no trabalho respiratório, casado com fisioterapeuta. A minha recomendação nesse momento é deixem com fisioterapeuta nesse momento. Porque a gente não sabe ainda não saiu nada, assim, muito superficial. Acho que muita coisa está superficial ainda. A gente não sabe o impacto pulmonar dessa doença e a respiração não é um trabalho fácil de fazer. Vide aí, algumas pessoas trabalham com yoga. Existem casos de comprometimento pulmonar só de exercícios respiratórios, Sim. específicos para yoga, né? Então a gente tem que ajustar isso. Aí, Du, vocês são, assim, você um atleta, mas você tem uma rotina muito mais pesada do que a minha, da Lívia, né? Agora a gente deu uma equilibrada, né, Lívia? E a Lívia, ela veio de uma rotina bem. Lívia é mamãe, que vai entrar lá na sala de depressão lá junto com o bicudo, mamãe e tal, veio numa rotina e a Lívia virou atleta. E casar essa vida assim de atleta que vocês têm, por mais que sejam atletas amadores, a Lívia tem destaque nacional também aí no LPO, mas vocês têm uma profissão que agora acho que a maioria dos atletas de LPO, infelizmente, precisam trabalhar também para se sustentar, né? Mas bota na realidade das suas alunas aí, eu acompanho Coxa de Égua, mas Isso. na realidade das suas alunas aí do LPO, como é que tá essa rotina para elas e o que que vocês estão tendo de retorno?
em relação ao feedback delas do treino? Cara, essas meninas que já treinavam comigo são meninas muito tranquilas, né? Como Lívia disse bem, eu já conheci elas há bastante tempo. Elas já treinavam comigo levantamento. Mas, Então, eram pessoas que eu conhecia profundamente a movimentação de cada uma delas, né? E eu, particularmente, eu não sou um cara muito online, né? Eu não... A Ana sabe disso, que eu não... Eu acho que eu nunca teria sucesso com esse tipo de trabalho, porque eu não me comporto tão bem assim. Eu sou Ah, ansioso, eu bebê. não consigo ficar muito tempo parado em frente à tela. Mas eu acho que, pelo que eu tenho prescrito, eu tenho gravado mas a você imagem do viu a vídeo. necessidade também agora na quarentena, Não, é fundamental. Se não for assim, também não vai ser. né? Eu gravo um Ah, vídeo, Tem como negar. eu faço o vídeo, eu explico o movimento, eu prescrevo a série, falo sobre intervalo, peço para ela ter os cuidados necessários e ainda vejo elas fazendo. Então, todos esses cuidados, na verdade, eu estou me policiando para ter esses cuidados para elas conseguirem fazer a atividade delas, né? Mas chega um momento, já estamos aí há 40 dias, acho que vocês Não, entraram um pouquinho mas depois da gente. A gente entrou, acho que 16 de março, eu acho. então Acho que o Maranhão eu estava melhor do passo que em a média gente. 3 treinos, né, na semana para elas. Todas as atividades que eu passei foi sem material nenhum. Então, essa coisa de passar treinamento sem equipamento, você tem que ter um cuidado claro, né? Em relação à sobrecarga. Porém, a sobrecarga ela vai depender muito de variáveis, de velocidade, intensidade, aumentar braço de resistência, o método a qual você vai usar. Então, eu trabalho por característica de treino, muito trabalho com pliometria, faço muito trabalho de isometria quando é para fazer algum trabalho de estabilidade, mas chega a um ponto limite, né? Porque o corpo, para você dar aumento na treinabilidade, você tem que oferecer carga, treino, carga, peso, entendeu? E aí, nesse caso, a gente não tem o peso. Então, realmente, o que dá para fazer é dar uma boa manutenção. Mas evoluir dentro do treino, utilizando o equipamento a qual a gente tem, que é zero, Verdade. além da criatividade, depende de muitos outros fatores. E aí, claro que é nessa hora que vai depender da capacidade que a pessoa tem adaptado, do conhecimento que ela tem, entendeu? Sobre essa questão de corpo, colocar a à parte prova aquilo que física. estudou, né? Colocar à prova, porque acho que é muito fácil quando você está na zona de conforto e você está passando o treino ali no teu ambiente, né? E você fica numa zona de conforto. E quando isso aconteceu, agora exige que o professor tenha um contato até de conversa com o aluno, de convencer e fazer com que o aluno confie de que aquele treino ali realmente vai ser suficiente para ele, né? Então, acho que o Perfeito. professor de educação física está sendo desafiado tanto no relacionar, ver se realmente ele passa aquela confiança e aquela segurança para o aluno, tanto na parte da criatividade em colocar o nosso conhecimento à prova através de estímulos que não dependem de nenhum tipo de acessório. E isso é muito engraçado, né? Porque o que eu tenho escutado, conversado, eu tenho orientado em boxe a muitos profissionais, como as pessoas não acreditaram na quarentena, né? Elas acharam que ia ficar uma semana, 2 semanas em casa e tudo voltaria ao normal. E aí a gente vê bem a luta e a fuga, né? Quem se antenou, quem correu atrás de informação, conseguiu antecipar o treino, antecipar a logística de online, adequar o treino, perguntar a outros profissionais o que eles estavam fazendo, até quem já trabalhava online, buscar informação com isso. Isso, para mim, eu acho que foi a derrocada dos blogueiros, porque a gente ficou muito forte na rede social, né?
por mais que a gente tenha, algumas pessoas tenham ido por um caminho que eu acho perigoso para os alunos, mas foi a derrocada. E a gente tem que se preparar, porque quando reabrir, muita gente não vai voltar para a academia. Porque a pessoa vai ter receio de ir para um local que, na Medo. maioria das vezes, é fechado. E sabe o que é Vai engraçado? ter medo, é. Uma coisa que eu falo para os meninos que são donos de boxe há algum tempo. Quando o CrossFit chegou aqui, ele trouxe a metodologia americana, né? É, Metodologia essa que usava o termo box como sala. O nosso amigo Marcinho, a sala com as características da sala americana. Box, de lugar fechado, uma caixa, né? Mas por que era uma caixa? Porque era o que era preconizado nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos neva. E eu sempre perguntei para os meninos por que eles não criaram estruturas aqui no Brasil mais abertas, mais arejadas, já que o Brasil é um país tropical, né? Nessa época, quem conversou comigo, que foram as pessoas que eu falei, eu já conversava sobre o lugar aberto. Agora você imagina como é ruim para boxe, que é uma caixa fechada, que muitos quiseram passar aquele ambiente, um underground, de caverna, escura, cor preta. E aí agora o cara tem que entrar lá, meu amigo. Ele tem que entrar lá naquela caixa fechada. Como é que vai ser isso? É esse reposicionamento que as pessoas têm que pensar. Que a galera que vai voltar, não vai voltar da mesma forma que estava. Já não é mais a mesma pessoa. Então, esse cenário que tem que mudar, né? Engraçado que eu estava lendo uns textos de Eugene Sandel, né? O primeiro personal trainer da civilização, praticamente. E nele ele já dizia o seguinte: luz do sol, atividade ao ar livre, treinamento de força é essencial para a vida. Ele falou isso há 100 anos atrás, cara. Há 100 anos atrás, né? Ou seja, a criatividade do professor vai continuar sendo posta à prova. Estamos. Até depois que a gente passar essa pandemia, vai continuar sendo colocada à prova, né? Tem algumas perguntas aqui, Aninha, que era bom a gente Alguém falar. perguntou sobre os idosos. Aqui, ó. A André perguntou sobre os idosos. A Oliveira perguntou: vocês acreditam que teremos muitas lesões pós-pandemia por treinar sem consciência, utilizando galão, botijão? Com certeza, meu amigo. Porque realmente são materiais que as pessoas não estavam acostumadas a treinar, né? E embora muitos tiveram uma criatividade boa em utilizar elementos que pudessem ser bem adaptados. Mas essa questão de adaptação e, claro, né, a força funcional que a pessoa tenha é muito colocada à prova aí. Se a pessoa não tiver uma capacidade física de adequação do material, complica bastante. Difícil conquistar clientes que não sejam seu contato. As brigas pela propriedade difícil. Com certeza. Verdade. Andréia. E quanto aos idosos, meus alunos idosos estão todos parados. Andréia, eu tenho um grupo lá do... A gente fez um grupo deles de WhatsApp. A gente tem um grupo lá do 70 a mais. A gente manda treino. Um grupo de treinamento funcional. Vídeo. Cara, mesma coisa, vídeo, reprodução visual, áudio, né? Ao que eles têm que estar atento durante o treino. Agora, e o mais importante, a coisa mais simples possível. O mais simples possível. Coisa que você estava acostumado a fazer. Simples, muito. Pega o exercício que você mais estava acostumado a fazer e reproduza esse, porque a memória deles é fundamental ser levada em consideração. Eles mandarem vídeo executando também no grupo. Também eles mandam. As pessoas perderam medo. Tipo, coisas que para eles já eram simples de fazer, como sentar e levantar de uma cadeira, o treino vai ser baseado nisso. Fazer um bom dia sentado ou em pé, coisa que talvez ele já estivesse muito adaptado a fazer, para ele executar isso. E qualquer adaptação de algum treino que ele seja feito fora do ambiente,
bem supervisionado, que seria o ambiente lá da academia, é você fazer algumas ressalvas. Olhar bem o movimento, como é que ele está fazendo, para ele não ter nenhuma complicação. Não se exceder na repetição, na carga, na série, né? E levar em consideração o movimento a qual ele tem mais adaptação. E isso acho que é o mais importante. Porque além de ter uma memória muito curta, lembra que essa coisa de treinamento é seguir os princípios do treinamento, né? A aprendizagem motora depende de 3 fatores. Primeiro, o lado cognitivo. Segundo, o lado associativo. E depois, o automatizado. Tentar utilizar exercícios que estejam só na fase automatizada da informação. Sim. E tomar sol, tá? Importante tomar sol na janela. Idoso não pode deixar de tomar sol. Aí o Fabrício falou box, vamos mudar o nome para Garden. Eu acho que não tem mais pergunta não, né? Só tem feito isso, fazendo exercício que já está. Isso aí. Isso aí. Muito bem. Bárbara. Isso aí, Bárbara. Bárbara, você também manda esses vídeos aí com música para a tua garotada lá, o namorado não, né? Cuidado, hein, Bárbara, não vai se atrapalhar. Tá me ouvindo, Vivian? Tô. Pode falar, Ninha. Vamos lá. Os novinhos. Bárbara manda para os novinhos. Vamos lá. Se tivessem que recomendar um retorno de atividade física, voltamos para boxe, voltamos para o estúdio, como conduzir esse retorno do seu aluno? Por mais que ele esteja treinando online contigo. Boa pergunta, Ninha. De louça. Não quero virar blogueiro, não. Rapidinho, falar só com o professor Fabiano. Ele falou assim, percebi que muitos professores que só trabalhavam com musculação hoje em dia estão tendo muita dificuldade de se adaptar a esse momento. E é uma das coisas que eu falo que, infelizmente, a galera não acompanhou. Muito professor de musculação tradicional, quando chegou o CrossFit, por exemplo, ele não abraçou o CrossFit, ele criticou o CrossFit. Eu conheço muito profissional que migrou da musculação, era um excelente professor de musculação e migrou bem para o CrossFit e hoje é um excelente coach de CrossFit. É o caso aí de vários amigos que estão até nas lives aí. O Marquinho lá da Cavaleiras, Paulão, que já fez curso com a gente de treinamento e levantamento. Muitos profissionais abraçaram essa modalidade como outras modalidades que vão aparecer, porque o CrossFit não é a primeira. E o CrossFit preconiza muito bem usar o corpo como matéria básica. Eu e a Aninha dava curso de treinamento funcional desde 2004, né, Ana? 2006, sei lá. E a gente sempre falou da importância de usar bem o corpo, adaptar bem. Marcinho aí, ó, que está com a gente aí. Então, cara, o cara que não estudou, não acompanhou o mercado e ficou só na musculação tradicional, uma vez... Eu vou contar um caso aqui rapidinho, da minha cunhada. Rapidinho, 2 minutos. Ela nem tá aí. Minha cunhada não está aqui, mas eu vou falar o caso dela. Minha cunhada veio falar comigo, não, Du. Eu falei para ela que ela tinha que fazer uma atividade, porque ela estava ganhando peso, né? Ela estava preocupada com o negócio da saúde dela. E ela falou para mim que ela estava acompanhada por um personal que era acostumado a fazer exercícios tradicionais. Pô, que bom. Exercício tradicional que ela usa muito cadeira extensora, flexora, adutora, abdutora. Muito bom. Não importa como você faça, contanto que você faça. E ele não era adepto a esses exercícios novos em que usava o próprio peso, porque achava que não tinha resultado, funcional, etc. Funcional, ele era contra funcional. Aí eu falei até com minha cunhada, poxa, é o seguinte, que ele é tradicional, não há problema nenhum. Mas os exercícios com o próprio peso do corpo existem antes dos exercícios com máquina. Entendeu? Então é questão de conhecimento de história, já não é questão de conhecimento contemporâneo. Há uma diferença. Entendimento sobre o corpo humano é a primeira coisa que a gente tem que estudar. Se você vai usar o exercício na máquina ou fora dela, aí
vai da tua filosofia. Tá certo? Aí, Eu acho que às vezes também é muito do que a gente vê o aluno executando o movimento com a barra com uma postura muito ruim, porque não trabalhou lá naquele início, né, a postura real das curvaturas anatômicas para poder agachar da forma correta. porque eu sei que a primeira coisa que as pessoas tinham o hábito de falar que exercício tal é ruim. A gente, quando na academia escola, a gente estava levantamento terra. Era tipo assim, era o vilão das academias. Levantamento terra. Agachamento a fundo. Agachamento ao fundo. Então, o professor que critica, normalmente as pessoas que criticam determinados exercícios, é porque normalmente falta a ideia do conhecimento. Qualquer um que critica o outro, cara. Essa coisa de criticar, para mim, é um ato muito falho. Porque para você criticar alguém, tu tem que ter um domínio tão grande, tão vasto sobre determinados assuntos, que não tem como você mensurar. Porque se fosse deixar por isso, as pessoas não iam evoluir nunca. O treinamento não ia evoluir. Porque sempre quando a gente traz alguma coisa nova, a novidade assusta, quebra um paradigma. E a gente não pode estar fechado em alguns paradigmas, principalmente em relação à nossa atividade, que é tão dinâmica, né? O negócio de corpo humano, a parte física. A gente tem que estar aberto cada vez mais a receber novos estímulos e cada vez mais se desenvolver na parte científica do assunto. Eu acho que às vezes a culpa é até um pouco nossa, sabe, Aninha? Da gente falar mais, da gente se expor mais nessa questão da atividade física que evoluiu, conversar com o teu aluno, passar bem a importância desses funcionais, né? Enfim. Eu acho que a gente tem que ser bem claro no que a gente faz. E a Bárbara falando. Livinha, Dudu. E, bom, pessoal, e agora em relação a como voltar, né? A Bárbara está falando aí, que tocava até sirene. Então, as pessoas tinham uns paradigmas, tipo, não podia fazer pulo por trás, puxada por trás, não podia fazer levantamento terra, porque ia machucar a coluna, não podia fazer agachamento a fundo, porque ia prejudicar o joelho, essas coisas aí que as pessoas te falavam. Engraçado que essa galera esqueceu de falar isso. Mas, pô, minha gente, quem não agacha a fundo nem transa. Então, pelo amor de Deus, cara, vamos ser sérios, né, meu? Como diria tio Dragos, vamos ser sérios, vamos dar continuidade à vida humana da melhor forma possível. Agora, preocupação clara que as pessoas vão ter que ter. Grande Fabiano, tamo junto, meu irmão. Preocupação clara que as pessoas vão ter que ter ao voltar à atividade. Vocês não vão ser os mesmos, tá? Vamos devagar, porque vai ter que fazer uma readaptação, vai ter que treinar tudo de novo, vai ter que fazer tudo com paciência. Certo? Você salvou. Mas é verdade, meu irmão. Tem que agachar vamos fundo. Vamos encerrar, galera. tá bom? Não, vou ter que pedir a cerveja. Aninha, até porque eu acredito que nem todos os estabelecimentos vão ser liberados também de uma vez só. Os estabelecimentos mais abertos vão ter prioridade, né? Que tenha ventilação, né? E ainda tem essas questões aí que o professor ainda vai ter que enfrentar. É isso aí. Bom, Aninha. Peraí, deixa eu falar que ela tá demorando a chegar lá. Pode falar, Aninha. Eu tô com um delay aqui, para variar, né? Rio de Janeiro. Então a gente não sabe a realidade aí da educação física. Muitos vão abrir, muitos vão fechar. Tem gente fazendo obra. Então acho que está no momento da gente realmente virar uma classe, né? Porque nós éramos profissionais espalhados, né? Chegou a hora da gente virar uma classe, se ajudar, porque as profissões dos bastidores, que estavam lá na saúde, nos bastidores, fisioterapia, psicologia, nutrição, educação física, ela já
estão chegando junto lá, porque a galera lá do topo não vai dar conta sozinha, não está dando conta sozinha, tá bom? Então, quarta-feira, Mestre Dragos com a gente. Dragonês, vai falar Dragonês. E sexta-feira eu vou ter uma live junto com o Bicudo, Fabrício Mariano, sobre depressão. E aí, nem Bicudo sabe, a gente vai ter uma participação da Lívia. Tô falando agora. E vamos juntos aí. Domingo a gente está preparando um Zoom. Eu, Dudu, Lívia, uma convidada especial. Nós vamos divulgar para vocês, tá bom, gente? Beijo. Gente, muito obrigada pela presença de Grande todos. Valnei, Tá? Fabrício Bicudo, Beijo. Gabriel, Vinícius Bird, Ed. Beijo, galera. Beijo. Tchau. Tamo junto. Ivaldo, para Grande de falar Robson. Tamo junto. Valeu. Tchau. Bárbara.